Olá, seja muito bem-vindo ao canal Genealogia Genética. Hoje nós vamos falar sobre o DNA, o Código da Vida, e como ele pode nos auxiliar em nossa pesquisa genealógica. Nos últimos anos, recentemente, muitas pessoas têm optado por realizar testes genéticos, de ancestralidade genética, melhor dizendo, para tentar descobrir as suas origens. Esses testes eles são muito importantes e interessantes do ponto de vista de reconstrução de resgate, melhor dizendo, da nossa história ancestral, dos nossos antepassados. Interessante entender, antes de falarmos de teste especificamente, é que o ser humano, na história da humanidade, ele vem se movimentando no globo terrestre. São os processos de migrações, pelos mais variados motivos, ao qual nós aprendemos desde o início da nossa vida escolar, que os nossos antepassados, eles tendem a ter vindo de vários locais do planeta Terra. Só aí já mostra que a nossa ancestralidade, ela, com certeza, ela virá, independente de onde nós estamos, ela virá de vários locais. E esses locais de onde nossos ancestrais vieram vão aparecer no nosso teste de ancestralidade genética. Aí vem a questão: como interpretar isso e como trazer essas questões relacionadas ao teste para a via documental? Bom, com base na minha experiência, nos anos em que eu pesquisei a minha família, minhas origens, tanto de linha paterna quanto materna, eu levantei uma grande quantidade de documentos que mostravam os locais de onde vieram meus ancestrais. Nomes, sobrenomes, datas de nascimento, locais, profissões que eles exerciam. Tudo isso eu acabei montando a minha árvore genealógica. Com a minha árvore genealógica em mãos, passado algum tempo, quando eu comecei a realizar isso, eu nunca imaginei que um dia chegaria a este processo de análise pelo DNA. Então, neste ano que passou, 2021, no início do ano, eu acabei realizando o meu primeiro teste de ancestralidade. Bom, já que eu já conhecia minhas origens, o que eu buscava nos testes de ancestralidade? Primeiro, duas coisas. Primeiro, saber o que chegou em mim, levando em consideração que 50% da nossa carga genética vem do pai e 50% vem da mãe. Logo, a gente perde 50%, metade do que o pai tem e metade do que a mãe tem. Então eu gostaria muito, e por isso eu fiz o teste, de saber o que chegou em mim e quanto chegou. Isso eu estou falando dentro da questão do DNA autossômico. É aquele que aparece nos exames de ancestralidade em porcentagens. Por exemplo, 20% ibérico, 30% italiano e assim por diante. Alguns exemplos. Cada um tem um resultado autossômico. Importante lembrar que esse resultado autossômico ele vai depender de vários fatores, como a distância entre os antepassados, loteria genética, que é o que determina você herdar ou não um tipo de gene específico, uma característica daquele ramo. N fatores, então, interferem no processo. A distância entre os antepassados, como vocês podem ver nessa imagem, que mostra aí quanto cada ancestral colabora a partir da distância que nós temos dele. É diferente, o pai é 50%, o avô 25%, o bisavô 12,5% e assim por diante. Vai diminuindo conforme a distância. É claro que essa matemática não é uma matemática exata. A partir dos avós pode ocorrer de algum avô, bisavô, trisavô, pentavô colaborar com maior carga genética e outros não. Bom, tirando a questão autossômica, onde pega todos os ancestrais, também nós temos os ramos.
o ramo paterno, que é a linha patrilinear, que vem do nosso pai, que nós homens herdamos, chamado cromossomo Y. A partir do cromossomo Y, nós herdamos então a carga genética referente à linha paterna, que é do pai, do pai, do pai, em linha reta, seguindo há milhares de anos, centenas de milhares de anos em nossa distância. E também nós, tanto homens quanto mulheres, herdamos o DNA mitocondrial, que é o DNA materno, o haplogrupo materno, onde a gente vai herdar a mesma linhagem em centenas de milhares de anos da mãe, da mãe, da mãe, e assim por diante, até milhares de anos, seguindo inalterado no tempo. Conhecer a diferença entre DNA mitocondrial, cromossomo Y, ou seja, a linhagem paterna e materna. Conhecer a diferença destes fatores com a questão do DNA autossômico, as regras que levam a gente a herdar quantidade de DNA de um ramo e de outro, o fator da loteria genética, a questão de sermos 50% do pai, 50% da mãe, a nossa carga genética. Isso tudo é fundamental para que a gente possa entender os resultados do nosso teste de ancestralidade. Isso acaba colaborando com a nossa busca. E o que eu posso dizer para vocês do meu teste de ancestralidade e dos resultados que eu obtive e das comparações que eu fiz. Lembrando que eu fiz o meu teste depois de mais de 20 anos de estudo de genealogia, né? Eu estudo a minha genealogia especificamente a parte documental desde 1998, então eu tenho uma base de informações grande e a partir disso, com essas informações, eu sabendo quem são meus avós, meus bisavós, praticamente todos os meus tetravós, pentavós, eu tenho uma condição de olhar para o meu teste de DNA e saber e tentar entender também em que momento cada grupo étnico entrou na minha árvore genealógica. É importante fazer essa questão, esse estudo, de forma bem séria e apurada. Isso porque nem tudo vai estar no seu documento, nem tudo vai estar na sua árvore genealógica. Tem fatores históricos que envolvem a colonização dos locais da onde vieram seus ancestrais, a história remota dos países, a formação das comunidades dos locais da onde vieram os imigrantes, os seus ancestrais. Então foi dentro deste olhar, mesmo após tanto tempo de estudo de minha família, eu tive que me voltar a ler artigos de história, de genética dos povos da onde vieram meus ancestrais, buscar reconstruir o conhecimento, o meu conhecimento sobre esta ancestralidade, para que eu pudesse entender algumas questões relacionadas à minha ancestralidade. Eu espero que este vídeo sirva de motivação para você e para que você, ao utilizar este conhecimento, realizar o teste de ancestralidade genética, possa identificar, ou pelo menos ter instrumento para poder analisar de forma mais objetiva os seus resultados. Eu agradeço a atenção e até mais.